Caros vocacionados, paz e bem. Dando continuidade à série de vídeos para o discernimento vocacional, dentro deste ano jubilar em que estamos refletindo a esperança, hoje vamos refletir a vocação de Abraão, pai na fé e na esperança. Vejam bem, nós sabemos que a fé é um dom que foi infundido em nossos corações. Então, mesmo nesse sentido, a fé é uma graça que nos foi dada e que nós recebemos mediante o sacramento do nosso batismo, isto é, que foi passado por a tradição da igreja, dos nossos pais e padrinhos que nos assumiram na fé. Mas nós sabemos também que a fé, ela não é um dado pronto e acabado. Embora seja um dom de Deus, ao longo da nossa existência humana, da nossa vida cristã, nós somos chamados e convidados a darmos testemunho desta fé e, ao mesmo tempo, manifestarmos a nossa fé mediante as circunstâncias da vida. Neste sentido, Abraão é para nós, segundo o apóstolo Paulo, um exímio exemplo de fé dentro do discernimento e, ao mesmo tempo, numa dimensão, podemos dizer, tanto espiritual quanto existencial. Quando Deus chama Abraão e faz-lhe uma promessa para que Abraão deixasse toda a sua descendência, deixasse seus familiares, sua terra e fosse para uma terra desconhecida, na qual correria leite e mel e da qual Abraão seria pai de uma grande descendência. Abraão aceita a proposta, o chamado de Deus e vai, mediante o dado da fé. No entanto, Abraão, para ser pai de uma posteridade, Abraão estava impedido mediante dois dados da existência humana. Primeiro, devido à sua velhice, já tinha quase 100 anos de idade. Segundo, a sua esposa era estéril. Portanto, Abraão se encontra-se numa realidade da qual é praticamente impossível ter descendente para que assim possa dar continuidade à sua posteridade. No entanto, aos olhos de Deus, essa realidade torna-se possível, na medida em que Abraão, mediante o elemento da fé, passa a dar passos concretos na busca da realização desta promessa. Caros irmãos e irmãs, neste sentido, a busca, o processo que Abraão percorre é algo que está distante e, podemos dizer, impossível diante dos olhos. Mas existe um ditado dentro da sabedoria humana que, quanto à vida, há esperança. Poderíamos também pensarmos o contrário. Enquanto há esperança, há vida. Afinal de contas, o que seria de nós na medida em que nós perdemos a esperança? Que nós não temos mais esperança. Praticamente, estamos sobrevivendo sobre esta terra. Mas Abraão confia profundamente em Deus. Assim, Abraão tem um outro momento, podemos dizer um momento de crise na sua vida, quando Abraão reclama, quando Abraão lamenta-se com Deus, uma vez que as possibilidades vão se reduzindo cada vez mais com o passar do tempo. E esse dado da lamentação de Abraão para com Deus expressa um exímio exemplo de alguém que tem fé em Deus. Afinal de contas, por que lamentar-se diante do Senhor se Ele não manifestasse o elemento da fé? Então, o dado de nós manifestarmos, de nós lamentarmos com Deus perante a circunstância em que nós nos encontramos, significa que nós buscamos algo que a nossa capacidade humana não é possível de alcançar, senão pela graça de Deus. Então, portanto, todos aqueles que estão no processo de discernimento vocacional, lamentar, questionar, interrogar Deus sobre o sentido da sua existência, qual a vocação a qual se deve responder, faz parte do processo do discernimento vocacional. Portanto, caríssimos, diante do personagem Abraão, nós somos convidados a esperar
como diz o apóstolo Paulo, contra toda a esperança. Parece algo paradoxo esperar contra toda a esperança, mas é isto, dentro da condição humana em que se encontra Abraão. Mas aí nós sabemos o desfecho final, como que a graça de Deus vai agir na vida de Abraão e da sua esposa. E assim, Abraão passa a ser o pai de uma nação, isto é, o pai na fé, aquele que buscou, mediante a obediência a Deus, realizar os propósitos de Deus na sua vida. Que é exemplo de Abraão, cada um de nós também, iluminados pela fé, mas sobretudo na dimensão da esperança, possamos também esperar contra todas as esperanças. Paz e bem.